E o senhor é 100% seu patrimônio em fundos imobiliários? Não é 100, é uns 80, vai, porque o restante é renda fixa, maioria pós, um pouquinho a coisa pré, mas pouquinha coisa mesmo, bem pouco. Mas... Ações o senhor não investe mais, então não tem mais ações. Não. Então o senhor vendeu aquelas ações que você tinha antes. Sim, mas isso há anos, né? Então, assim, é muitos anos atrás, né? Década. Então, assim, por quê? Tem um motivo. Porque o que eu gosto nas ações é o que equivale ao fundo imobiliário, que é maduro, previsível, payout alto. Entendeu? Só que para mim, pelo meu ciclo de competências, é mais fácil eu ter as informações dos fundos. Entendeu? Não, com certeza. E exatamente isso, eu acho que isso é muito coerente. E eu gosto de citar o exemplo do Décio Bazin. Ele foi um grande defensor de ações de dividendos e ao final da vida dele, ele trocou uma parte da carteira dele por fundos imobiliários, porque aí começou os fundos imobiliários, né? Naquele momento. E a filha dele que herdou o patrimônio trocou tudo por fundos imobiliários, porque o objetivo era a renda mensal. Então, e isso foi uma entrevista que o Thiago Reis fez. Acho que em 2017 essa entrevista, uma coisa assim. Isso mostra que se o seu objetivo é renda mensal mesmo, faz sentido, né? Não tem como falar que não. Por isso que eu falo que quando você acaba sendo muito generalista e querer meio que, né, traçar ali uma coisa como definitiva, acaba ficando incoerente. Pegue aí... Ué, tô falando hoje... porque o pessoal acaba taxando isso de incoerência do Bazin, entendeu? Eu estou falando hoje isso para você aqui, né? Mas você pode procurar para trás. Que dia que eu falei mal de empresas boas pagadoras de dividendos? São excelentes. Eu desconheço. Não, eu nunca vou falar porque é excelente. Né? Eu falo que eu prefiro o fundo imobiliário. Por quê? Pelo meu ciclo de competências, pela minha proximidade. Eu respiro isso 24 horas. Mas se eu tivesse que ter ações, eu ia por esse caminho, certo? A partir do momento que as naturezas são equivalentes no contexto geral e que você acaba excluindo o fundo imobiliário da sua carteira por uma premissa que, honestamente, não é forte. Porque se você quiser discutir premissas, a gente discute. A premissa de que fundo imobiliário é um produto ruim, a premissa de que fundo imobiliário é um produto que a emissão é necessária para isso ou para aquilo e tal, é uma premissa que não é forte. Veja que eu não usei o termo fraca, eu usei não é forte. Por que ela não é forte? Por que ela não se sustenta? Porque ela não é correta. Ela não é correta. E a gente pode discutir, se você quiser entrar nisso, eu discuto aqui com você. Então, a partir do momento que você desqualifica o fundo imobiliário como um veículo previdenciário, excelente gerador de rendimentos, geração de caixa livre, e você atribui que a ineficiência do fundo imobiliário é exclusivamente por uma taxa de administração e gestão, e ao mesmo tempo você não compara os bônus milionários que as empresas pagam e o SG&A, que é o custo operacional todo das empresas, que, vamos de novo aqui agora no campo mais que informal e descontraído. Sim. Olha, você vai ver o tanto de empresa que vai virar fundo imobiliário no Brasil. Na minha visão, vão vários tombarem para fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é um veículo muito mais eficiente em diversos aspectos do que as companhias. Só que existem muitas empresas que querem continuar tendo os seus CEOs, né? Porque a partir do momento que é um fundo imobiliário, é gestão externa, não é mais gestão interna. Mas você vai chegar uma hora que vai ficar tão mais complexo e mais evidente que as empresas vão começar a querer se transformar em fundos imobiliários. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento no Brasil. Mas tudo bem, aqui é só um palpite meu. Mas aí você acaba tendo premissas que não são fortes. Então você desqualifica um produto que tem uma natureza bastante interessante, tem muita história, 30 anos aí de história, 31 anos de história, e acaba que isso não para de pé, porque são premissas que, na minha visão, elas não são corretas, assim, fortes e corretas e adequadas, entendeu? E se você quiser discutir, eu posso falar uma a uma, não tem problema. Não, a gente pode entrar nesse assunto também, mas o senhor não entende que justamente por conta dessa dificuldade de construção patrimonial explosiva do fundo imobiliário, na verdade não é uma dificuldade, na verdade é a natureza do produto, pro brasileiro pobre mesmo, assalariado ali, que ganha muito pouco, às vezes até insuficiente para suas despesas mensais. Para ele faz sentido seguir por um veículo de investimento que não vai gerar, pelo menos, uma expectativa. Pode gerar eventualmente, como o senhor falou, em alguns casos excepcionais de fundo de desenvolvimento, mas hoje isso mudou. Faz sentido para ele ter uma grande exposição a fundo imobiliário se ele é muito pobre? Acho que essa provocação é importante também. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a dificuldade da pessoa mais pobre não é o dinheiro só. É o conhecimento. É o tempo que essa pessoa tem. Porque às vezes é um trabalhador que trabalha, cara, um
caso recente, não vou citar o nome da pessoa, mas um caso recente, assim, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, toma um banho, depois ainda tem outra jornada de trabalho, de mais quase 4 horas ali, volta para casa meia-noite, no outro dia ele tá 8 horas da manhã no outro trabalho. Então, assim, e falou comigo que, poxa, as coisas estão difíceis, estão apertadas. Então, assim, infelizmente, né, tem muitos outros brasileiros nessa condição. Como é que você leva para essa pessoa o fundo imobiliário? É difícil pelo conhecimento, pelo tempo. Ela está, assim, é complexo para ela, porque ela tem uma defasagem de conhecimento, de educação financeira muito grande. Então, essa é a primeira dificuldade. Não é o dinheiro, é a primeira dificuldade. Agora, essa pessoa, às vezes, consegue fazer sobrar ali 100, 200, 300 reais por mês, e ele vai colocando na poupança porque é a única coisa que ele enxerga. Ele não consegue enxergar nada além daquilo. Tudo bem? Ele já poupa pouco, né? E ainda ele não quer correr risco desse pouco que ele poupa. Por isso que acaba então indo pra E poupar. tem uma frase que eu até dando aula no final de semana agora, eu peguei e falei pra ele, todo mundo escreve e coloca lá na geladeira agora. E eu vou falar aqui, todo mundo que tá ouvindo aí, escreve e coloca na geladeira. Uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, e eu acabei fazendo uma pequena adaptação na frase para ela ficar mais dentro do que eu penso. A frase diz o seguinte: as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Legal. As suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento, né? E o que acontece? Essa pessoa, ela tem um conhecimento muito baixo, então as escolhas dela são muito restritas. Uhum. Então a poupança é a única coisa que às vezes acaba se interessando. E aí essa primeira barreira. A segunda barreira, que você vira para mim e fala assim, mas ela pode começar a investir em fundo imobiliário? Aí a segunda barreira é o tempo e a dedicação para ela começar a investir. Porque ela vai querer te perguntar assim, qual o melhor fundo para investir? Uhum. E na verdade não é o melhor fundo, é uma carteira, que você tem que entender um pouco dos setores. Então essa é a maior dificuldade. Então, embora seja um produto altamente democrático, R$10 você começa, mas para a pessoa ali do dia a dia, do trabalhador mesmo, ali, o perfil base do brasileiro, é a maior barreira. E como é que você encurta essa barreira? Aí entram os desafios. E aí é onde eu procuro, dentro da minha possibilidade, dar sempre atenção para a pessoa que me pergunta no Uber, para a pessoa que trabalha na escola do meu filho, na pessoa que é um garçom que viu a gente conversando numa Porque mesa. geralmente esse cara não vai conseguir assinar os seus relatórios. Exato. Né? Eu vou ajudando dentro do que pode, do que é possível. E aí você vai fazendo, aí se cada um fizer um pouquinho, você vai tirando um pouco essa diferença. Eu falo que essa defasagem de educação financeira é muito grande. Então, é meio contra-intuitivo mesmo, né? Você falar que o investimento em fundo imobiliário é super democrático, mas ao mesmo tempo ele não alcança esse trabalhador. As apostas, você viu o último estudo da Ambima? 7 vezes maior que a Bolsa de Valores, o volume de investidores. Então, aí onde ele entra, né? a falta de educação financeira dele vai fazer com que essas coisas apareçam para ele e ele queira multiplicar o patrimônio muito rápido e aí isso acaba sendo ruim, entendeu? Então, olha, é um desafio. Por isso que eu falo que escrever livro, aumentar a quantidade de investidores é um trabalho. A educação sempre foi e sempre será um trabalho que envolve muita a personalidade, a ideologia das pessoas. Então você tem que realmente fazer isso por vocação, né? Todas as profissões, claro, você precisa ter vocação, mas eu acho que professor tem uma pitadinha a mais. Porque o professor ele abre mão de muita coisa, ele aceita muito desaforo. Sabe, por que é que você acha que eu não vou bater boca ali com uma pessoa na internet que colocou um comentário ou falou alguma coisa? Por quê? Porque a minha veia de professor, ela é sempre para construir. E essa construção ela é lenta. Para você construir um prédio, é laje a laje, demora. E quando desaba aqui, você tem que continuar construindo. É uma coisa ideológica. Então, por isso que esse trabalho ele vai alcançando, né? Não é fácil, mas eu acho que as pessoas vão entendendo e você vai encurtando essa distância. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas se você continuar fazendo, insistindo, vai chegando lá. O seu trabalho, o meu, de todo mundo, enfim, cada um do seu jeito chega lá. O MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, inclusive teve uma oferta recente de $1 bilhão para comprar o canal dele, $1 bilhão para um canal do YouTube. Perguntaram para ele qual seria o segredo do sucesso em qualquer empreitada da vida. É você fazer o que você ama por muito tempo e não parar. Não interessa quanto tempo vai levar. Esse é o segredo do sucesso. É isso. É exatamente esse trabalho do professor, né? Eu procuro fazer isso, eu tenho procurado fazer isso meio que intuitivamente, mas a frase dele se encaixa bem no que eu procuro fazer, entendeu? Então é fazendo e dentro dessa linha editorial, dentro desse caminho, né? E vamos indo. Muito legal.